nós começamos nesse mês de agosto um movimento chamado semelhança. Semelhança, ser como ele é para fazer o que ele fez. E a gente vai com esse tema até o final do ano, a não ser que alguma coisa mude, né? Porque Deus é que é o dono da igreja, não sou eu, então se ele quiser que a gente faça outra coisa, a gente muda na hora, porque é mais importante obedecer a ele do que a mim, né? Mas se nada mudar, a gente vai até o final do ano com essa campanha, com esse movimento chamado semelhança. Ser como ele é para fazer o que ele fez. Aqui no Área Mais, a gente sempre diz, e provavelmente você que já vem aqui há pelo menos 2 semanas já sabe isso de cor, que a gente existe para conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Não existe outra razão para um discípulo de Jesus estar nesse mundo e não estar ainda no céu, a não ser essa, continuar conhecendo cada vez mais Jesus e vivendo de modo a torná-lo conhecido. É isso que importa nessa vida. É para isso que você está gastando o oxigênio do planeta. Não é para outra razão, não é só para existir, não é só para sobreviver, mas é para conhecer Jesus. E à medida que você o conhece, você vive de tal maneira que o torna conhecido com a sua vida, com suas atitudes, com suas palavras, até com seus pensamentos, a sua maneira de pensar. E foi sobre isso que nós falamos 2 semanas atrás, antes do Loud Camp, quando iniciamos esse movimento. O tema deste mês, especificamente aqui de agosto, é deixar Jesus entrar. Nós queremos deixar Jesus entrar na nossa vida, porque se eu quero ser como ele é, o primeiro passo que eu preciso dar é deixar ele entrar na minha vida. Nós queremos que Jesus é uma pessoa viva, atuante, real, que quer estar não apenas perto, mas quer estar dentro de nós, por meio do seu Espírito Santo, que habita naqueles que creem nele. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é me abrir para Jesus, é deixar Jesus entrar na minha vida. E nós vimos, 2 sábados atrás, antes do Loud Camp, que a primeira área na minha vida em que Jesus precisa entrar é no meu pensamento. Eu preciso aprender a pensar como Jesus, a ter uma mente parecida com a dele, focada nas coisas do alto e não nas coisas da terra, focada naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que edifica, naquilo que me leva para mais perto de Deus e não para mais longe. Acontece que muitas vezes nós ocupamos a nossa mente com tantas outras coisas, estamos tão distraídos, ocupados com outras coisas, é um paradoxo, mas é verdade. A gente se ocupa com várias coisas que nos distraem de Deus, nos distraem de pensar nele, de pensar a respeito de quem ele é, do que ele fez por nós, do nosso relacionamento com ele. E então a nossa mente vai longe, a nossa mente divaga, a nossa mente é distraída por essas outras coisas. Preocupações da vida, às vezes coisas legítimas. Trabalho, faculdade, estudo, relacionamento, namoro, casamento. E aí você está ocupado com essas coisas e pensa nisso o tempo todo, fica ansioso e aflito, mas passa o dia e você, quando faz uma avaliação sincera, às vezes percebe, puxa, eu não pensei em Deus hoje. Eu não pensei em Jesus, não gastei muito tempo pensando a respeito de quem ele é, do que ele fez por mim, do relacionamento que eu preciso ter com ele. De repente você não fez o seu momento papo e aí não refletiu na palavra, não orou, não anotou nada que aquele texto falou com você, porque você nem leu. E aí a gente entra num ritmo em que isso se torna o normal, em que a gente entra num automático, no modo automático de viver, sem parar para refletir a respeito de quem Jesus é e do que ele fez por nós. E nós vamos olhar ao longo de todo esse semestre para um texto da palavra que está em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, de 14 a 21 especificamente, que é uma oração do apóstolo Paulo. É uma oração do apóstolo Paulo para aquela igreja, a igreja de Éfeso, mas que é também uma oração minha por nós hoje. É a minha oração pela minha vida e pela sua, pela nossa juventude, pelo Área Mais, pela nossa igreja. É o meu desejo de ver Deus fazendo estas mesmas coisas no nosso meio, neste tempo, neste semestre. Meu sonho é ver, ao final desse ano, uma juventude mais madura, mais comprometida com Deus, jovens apaixonados por Jesus, que o conhecem, que tiveram o seu pensamento completamente tomado e preenchido por quem Ele é, seu coração pulsando por Jesus, por conhecê-lo, por torná-lo conhecido, pessoas mais parecidas com Ele. Amém? Eu quero ser assim, eu quero viver essa vida, eu quero me tornar mais parecido com Jesus a cada dia, a cada passo, a cada momento, e eu quero te desafiar a viver isso também. E depois de falar sobre pensar, hoje eu quero falar sobre orar, quero que você seja desafiado, e eu seja desafiado a deixar Jesus entrar na nossa vida de tal forma que o efeito disso seja nós desenvolvermos uma vida de oração. Se Ele entra na minha mente, eu começo a pensar nessas coisas, em quem Ele é, no que Ele fez por mim, o efeito natural vai ser eu ser movido na direção de um relacionamento com Ele. E eu me relaciono com Ele por meio da oração. Falar com Ele, ouvi-lo, isso é orar, isso é conversar com Deus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 14, nós paramos bem nesse comecinho, na semana retrasada, quando penso em tudo isso,
Caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Veja, quando penso em tudo isso, e eu já vou lembrar você, a gente falou disso, mas eu vou te lembrar no que ele estava pensando ao dizer isso. Caio de joelhos e oro. Eu oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Vou ler o texto todo para você. Lembra que eu desafiei você a decorar essa passagem até o final do ano, do 14 até o 21, então eu vou ler para te ajudar. Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. E então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender, veja que linda essa declaração, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. E então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. E eu realmente espero que você decore esse texto. Eu não falei brincando, não é tão difícil assim. Tem pessoas que são presas em lugares onde há perseguição contra o Evangelho, contra cristãos, pessoas que professam a fé em Jesus, que creem no Evangelho, e pessoas que não podem levar para a cela da sua prisão a Bíblia. Aliás, a Bíblia nesse lugar geralmente é até proibida, não circula, é confiscado. E há muitos registros de histórias assim, missionários, evangelistas ou simples cristãos que conheceram Jesus, começaram a viver com Jesus numa cultura em que isso não é bem-vindo, não é aceito, e que foram presos sem poder levar o texto da palavra, a Bíblia Sagrada impressa, com eles para a prisão. E essas pessoas narram muitas vezes, depois de serem soltas, que o que as sustentou naquele período de tanta tortura, tanta dor, tanto sofrimento, foi ter memorizado as Escrituras antes, porque elas sabiam que corriam esse risco a qualquer momento. E então elas ficavam repetindo e repetindo e repetindo em oração, em adoração, os textos da palavra, e aquilo as sustentou. Memorizar a palavra é uma disciplina espiritual. Você não tem a Bíblia, ou você está no meio da rua, ou você está no meio de uma reunião importante, se você sabe a palavra, se você conhece a palavra, se ela ganhou o seu coração e a sua mente, aqueles textos começam a vir à sua memória, e você começa a pensar neles. Às vezes você não pode nem falar alto, porque você está no meio de um monte de gente, ou numa sala de reunião, mas aquilo vai te encorajando, trazendo paz ao seu coração, sabe? Então, eu quero te encorajar a isso, a pensar e a ler isso várias vezes, até que você realmente decore. Seria maravilhoso terminasse o ano e nós soubéssemos todos recitar isso de cor, né? E eu quero focar na segunda parte do primeiro versículo. A gente vai até o final do ano, então a gente tem que ir bem devagar. São 7 versículos até o final do ano, então a gente vai gastando uns 2 ou 3 sábados em cada um, né, para poder dar. Mas é porque é tão rico, tem tanta coisa para a gente conversar aqui. Eu quero focar na segunda parte do primeiro versículo. Quando Paulo diz assim, quando penso em tudo isso, falamos disso 2 semanas atrás, no pensamento, a importância de pensarmos no que Paulo estava pensando, caio de joelhos e oro ao Pai. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. E eu mostrei para vocês na semana passada que, para você saber no que Paulo estava pensando, você tem que ler os versos anteriores, né? Porque ele está dizendo, quando eu penso nisso tudo, mas do que ele está falando? Você tem que ler o que vem antes. E o que vem antes, a gente pode resumir de uma maneira bem correta, no verso 12. O verso 12 é um resumo de todos os versos anteriores que falam a respeito do que Paulo estava pensando ao escrever essa oração, ao fazer essa oração. No verso 12 a gente lê assim, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Ele está dizendo, nos versos anteriores, ele está pensando a respeito de um grande mistério, ele usa essa linguagem, um mistério, um segredo que nos foi revelado. Que mistério, que segredo? O fato de que Jesus veio ao mundo e pagou o preço pelos nossos pecados, e foi à cruz do Calvário em nosso lugar, e fazendo isso, ele formou para si um novo povo, um povo em que não há mais separação entre judeu e não judeu, um povo que se torna um só corpo, sem distinção, sem separação, porque agora todos são um só em Cristo Jesus, todos foram salvos, alcançados e redimidos por Ele e para Ele. E Ele está dizendo, agora, por causa do que Jesus fez, eu e você, com ousadia e confiança, temos acesso, livre acesso, acesso direto à presença do nosso Pai, à presença de Deus. Agora, então é nisso que ele está pensando. E ele diz, no verso 14, depois de dizer que está pensando nessas coisas, ele diz que ao pensar nessas coisas, o efeito disso qual é? Caio de joelhos e oro. Caio de joelhos e oro ao Pai.
Eu preencho o meu pensamento com essas verdades, de quem Jesus é, do que Ele fez, do efeito da sua morte, da sua ressurreição por mim, por nós. E o efeito é nós termos esse livre acesso à presença de Deus. Quando eu penso nessas coisas, e aí Paulo, ele diz, ele não se contém. Ele não resiste, ele não consegue se controlar, mas ele precisa reagir de uma maneira compatível à grandeza dessas verdades. É algo tão extraordinário, é algo tão incrível, é algo tão prazeroso o que está preenchendo a sua mente. Saber quem Jesus é e o que Ele fez, e que nós agora, por causa do que Ele fez, temos acesso ao Pai. Isso é tão incrível que Paulo diz, eu não consigo me conter. A minha reação necessariamente precisa ser essa. Eu caio no chão. Eu caio de joelhos, eu me prostro diante de Deus. E eu oro. Eu falo com Ele. Eu falo com meu Pai. Eu falo com o Criador dos céus e da terra. Sabe, pensar em oração é pensar que Deus espera de nós essa postura. Ele espera de nós a postura de alguém que entendeu essas verdades, que teve a mente preenchida com essas verdades, de quem Jesus é e do que Ele fez, e do efeito disso, que é termos esse livre acesso, mas mais do que saber essas verdades, mais do que pensar a respeito delas, Deus espera de nós uma atitude compatível com essa compreensão. Se eu sei quem Jesus é e o acesso que eu tenho ao Pai por causa do que Ele fez, eu necessariamente preciso desfrutar disso. Não faz sentido. Não faz sentido eu saber que tenho esse acesso direto ao Deus, que é o meu Pai, que é o Criador dos céus e da terra, só que eu me mantenho longe. Eu não me aproximo, eu não desfruto do livre acesso que eu tenho. Não faz sentido. Paulo está dizendo, quando eu penso nisso, automaticamente a minha reação é cair no chão. Teve uma vez, acho que eu já contei essa história aqui, que a gente estava, inclusive, pensando num local para fazer a nossa conferência, antes de decidirmos que ela seria aqui mesmo, o Movimento Capital. Estávamos eu, Jason, que é um dos líderes aqui da nossa igreja, e mais alguns jovens da liderança do Área Mais. Nós estávamos visitando alguns lugares, e visitamos um lugar que era uma sala grande, assim, bem legal. E eu estava vendo o salão principal, enquanto eles foram ver umas salas que tinham no andar de baixo. Ele, o Guta e mais alguém que eu não me lembro agora quem estava. E aí eles foram ver essa sala lá no andar de baixo e eu fiquei olhando o auditório. Quando eles voltaram, tinha tipo uma cortina preta que dava acesso para a escada que descia. E eles estavam voltando e eu estava ouvindo a voz deles, conversando uns com os outros. Eles estão conversando, e eu estou aqui, beleza, eles vão sair por aqui. Só que eu olhei para a cortina e falei, bom, eles vão subir a escada e sair por essa cortina. Vou fazer o quê? Obviamente, dar um susto neles. Então eu fiquei posicionado perto da cortina, esperando eles saírem. Eu estou posicionado perto da cortina, e eu sou, caraca, vai ser muito massa, eles vão cair no chão, levar pastor faz essas coisas, gente, não me julgue. E eu estou lá posicionado em expectativa, e já ensaiando o grito que eu vou dar, e vendo o Jason rolando no chão, eu estou vendo a cena, e as vozes estão cada vez mais próximas, estão cada vez mais altas, eles estão chegando, a qualquer momento essa cortina vai se abrir, e quando finalmente eles chegam, eles não chegam pela cortina, eles chegam pela lateral, porque tinha outra cortina na lateral. E eles saem da cortina assim, falando, e aí, em vez de eu dar o susto neles, eu levei o susto, eu dei um grito do mesmo jeito, eles também se assustaram, e o efeito é que estava todo mundo caído no chão, rindo e desesperados, assustados, sem entender nada que tinha acontecido. O que foi isso que você fez? Eu falei, vocês me assustaram, mas eu que ia assustar vocês. Foi uma cena ridícula, o vigia do teatro olhando assim, vocês são adultos, vocês têm 30 anos, você é pai, o Jason não eu, olhando, sem entender nada daquela cena, 4 adultos, gente, casados, não, agora o Guto é casado, na época era noivo, caídos no chão, rindo, porque um tentou assustar o outro, deu errado, levou susto, mas assustou ao mesmo tempo. Sabe, às vezes, a única reação possível é cair no chão. Às vezes, a única reação possível, a única alternativa diante de algumas situações na vida é cair, é se lançar no chão, é inevitável, é incontrolável. A gente ria tanto, a gente se assustou tanto que a gente caiu, a gente rolou no chão, Tudo bem que o Jason exagera um pouco, ele cai no chão por qualquer razão, você conta qualquer piada ruim para ele rola, assim, mas às vezes não há alternativas. Orar, você pode orar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar no carro, você pode orar no banheiro. É pecado orar
fazendo o número 2, não é pecado. Deus já está lá, ele já sabe, ele fez você daquele jeito, ele sabe que você tem que resolver aquela coisa. Mas não é pecado, mas você pode orar em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Mas sabe, há momentos em que não há alternativa a não ser cair de joelhos. Nós podemos orar em todos os momentos, em todas as posições, mas há momentos em que simplesmente não há opção, a não ser se prostrar, a não ser cair de joelhos. Paulo está dizendo, quando eu penso em quem Jesus é e no que Ele fez por mim, no acesso que eu tenho ao meu Deus, ao meu Pai, por causa de quem Ele é e do que Ele fez, não resisto, não há alternativa, não há opção a não ser cair de joelhos e orar, falar com o meu Pai. Sabe, por um lado, é muito bom que a gente tenha essa liberdade, e a gente tem que ter liberdade com o nosso Pai mesmo. De poder orar a hora que quiser, quando quiser, do jeito que quiser, falar com Ele, ter intimidade, ter liberdade, porque Ele é Pai. Ele quer ser íntimo, Ele quer estar perto, Ele não quer distância, Ele não quer ficar longe de você, Ele quer estar perto. Então você não precisa, entende isso? Você não precisa cumprir certos rituais e estar de uma determinada maneira, vestido de um jeito, ou num lugar específico, numa hora específica, numa posição específica, para entrar na presença do seu Pai, porque Ele é Pai. Você é filho, você tem acesso a hora que quiser. Você não marca horário, você entra. Você abre a porta, você nem bate. Porque é Pai. A casa é sua. Você tem liberdade, tem acesso. A questão é que essa liberdade que nós temos, e devemos ter, e devemos experimentar, não pode roubar o privilégio de, em alguns momentos, nós simplesmente não resistirmos, mas nos lançarmos. Porque às vezes o impacto da presença dele, dessa presença à qual nós temos livre acesso, é tão grande, é tão poderoso, nos invade, nos preenche de tal maneira que não há alternativa a não ser cair de joelhos. Paulo narra toda a compreensão que ele tem a respeito de quem Jesus é e do que ele fez. Ele diz, quando eu penso nessas coisas, eu caio. Eu não preciso cair, eu não preciso me ajoelhar para falar com ele, mas quando eu penso nisso e quando eu deixo essas verdades tomarem conta de quem eu sou, preencherem a minha mente, o meu coração, eu simplesmente não resisto. Eu simplesmente me prostro, eu simplesmente me vejo tomado por essa glória e essa beleza e eu me lanço no chão. Eu simplesmente me deixo prostrar diante dele. E há na Bíblia muita ênfase a essa posição específica, a orar de joelhos. Se você conhece um pouco a Bíblia, você sabe disso. Talvez não seja uma prática tão comum mais nos nossos dias, né? A gente sempre pensa naquelas pessoas mais velhas que se ajoelham ao lado da cama e oram todos os dias. Isso já foi muito mais cultural, até por um resquício, é verdade, de religiosidade, de tradição também. Há pessoas que acham que esse é o jeito certo de orar e o único jeito certo de orar. Não é isso. Mas, por outro lado, a nossa geração talvez tenha perdido um pouco dessa reverência também. Sabe? A gente tem tanta liberdade, a gente pula e canta e dança e luz e sabe? A gente faz tantas coisas e é bom fazer isso. E a gente faz porque é bom e porque pode fazer. Porque a gente tem liberdade na presença do nosso Pai. Mas a gente não pode transformar essa liberdade em falta dessa reverência. A gente não pode deixar que isso tire de nós esse senso de quem Ele é e diante de quem nós estamos, a ponto de não mais experimentarmos essa sensação incrível. Não há alternativas a não ser me prostrar, a não ser me ajoelhar. E eu fui olhar para a Bíblia, para situações, circunstâncias em que pessoas não resistiram, em que pessoas se viram diante de nenhuma outra alternativa a não ser se prostrar, se lançar de joelhos no chão para orar, para falar com Deus, para adorar a Deus. E eu encontrei várias situações. Por exemplo, uma situação em que foi exigido de alguém, de um jovem, que ele fosse fiel em meio a uma situação de perseguição, de ameaça, de risco à sua própria vida.
Havia um decreto real, ele era um jovem judeu chamado Daniel, que estava exilado no outro lugar chamado Babilônia, no império da sua época que dominou a nação de Israel. E ele foi levado ao exílio, ele está no palácio, mas ele é um exilado, ele é um escravo, ele não é livre. Ele serve no palácio, mas ele vai para sua casa e ele tem o hábito de orar a Deus. Ele sempre ora a Deus 3 vezes por dia. Só que agora a situação complica, porque as pessoas que têm inveja dele, os outros governantes que não eram tão bem vistos quanto ele, porque ele era o mais sábio, o mais inteligente, o melhor daqueles que serviam no palácio, ele era o queridinho do rei. As pessoas que têm ciúme e inveja de Daniel vão para o rei e dizem: olha, o senhor tem que emitir um decreto proibindo qualquer adoração, qualquer pessoa de buscar outro Deus que não o Senhor. Eles tratavam o imperador como um Deus. E então o rei assina esse decreto e esse decreto passa a valer. E aí nós vamos apenas citar, depois você pode ler a história inteira de Daniel, que é fantástica. Mas a atitude de Daniel quando soube disso, quando ele soube que ele havia sido proibido de orar, quando ele soube que ele não mais podia falar com o seu Deus e adorar ao seu Deus, o que ele faz, Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, veja que não foi uma coisa esporádica, não foi uma atitude impensada ou isolada. Daniel já tinha o hábito de fazer isso, mas quando ele sabe que agora ele não pode fazer isso, o que ele faz? Como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém, para quem quisesse ver e ouvir, e orava 3 vezes por dia, e dava graças ao seu Deus. E se você conhece a história, você sabe o que aconteceu com ele. As pessoas souberam disso, viram isso, lançaram ele na cova dos leões, e Deus o livrou. E ele não morreu, mas foi fiel em meio à perseguição. O que ele fez, sendo perseguido, sendo ameaçado, com a sua vida em risco, ajoelhou-se e orou ao seu Deus, porque era isso que ele fazia todo dia. E não uma vez, não 2, mas 3 vezes por dia ele fazia isso. Ele se ajoelhava, ele abria janelas. Deus, tira-nos dessa situação de exílio, de escravidão. Liberta o teu povo. Tenha misericórdia do seu povo. E ele não deixou de fazer isso por causa das ameaças contra ele. Mas não é só numa situação de perseguição que pessoas se ajoelharam e oraram na história. Também quando se depararam com um ambiente completamente repleto da glória de Deus. Quando a glória de Deus toma um determinado lugar e enche este lugar de uma maneira tão incrível que se torna quase palpável, quase perceptível de fato, pessoas não têm alternativa a não ser cair de joelhos e orar e adorar a Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 7. A história aqui é um momento em que Salomão terminou de construir o templo. Deus deu a Salomão, que era o rei de Israel, filho do rei Davi, a missão de construir um templo, onde o povo pudesse adorá-lo. E é uma obra longa, é uma obra complexa, é uma obra cara. Eles fizeram o melhor para glorificar a Deus com essa obra. E, finalmente, a obra está pronta. Chega a hora de consagrar o templo, chega a hora de ir ao templo para adorar a Deus e consagrar aquele lugar à glória de Deus. E o texto diz, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 3, que quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, fizeram o quê? Prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Eles viram, imagina isso, você está de fora de um prédio, você vê o prédio pegar fogo, fogo descer do céu, a glória de Deus enchendo aquele lugar. Não consumiu, não queimou nada. Imagina, acabou de construir, vem fogo do céu, queimou tudo, já era, acabou. Não, era a glória de Deus, era em forma de fogo, mas não era o fogo consumindo, era o fogo se manifestando para dizer: eu estou aqui, eu sou Deus, eu recebo este lugar, essa oferta que vocês me deram, e eu vou habitar neste lugar, eu vou ouvir a oração que for feita neste lugar. E a glória de Deus é tão intensa, tão marcante, preenche aquele lugar de uma maneira tal que eles não têm reação a não ser se prostrar, se lançar no chão e adorar, e exaltar a Deus, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pessoas se lançaram ao chão, se ajoelharam em oração diante de perseguição. Pessoas fizeram isso quando se depararam com um ambiente repleto da glória de Deus. Pessoas fizeram isso também numa postura de arrependimento, de humilhação e confissão de pecados. Muito comum você ver na Bíblia pessoas orarem de joelhos quando elas estão numa postura de arrependimento, de contrição, quebrantando seu coração, dizendo: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão. Há muitos e muitos exemplos, um deles é Esdras.
Esdras, no capítulo 9, verso 5. Esdras foi alguém que foi usado por Deus para promover uma reforma religiosa na nação de Israel, depois desse período do exílio, quando o povo está voltando para Jerusalém. E ele vê a cidade destruída, ele vê o caos, ele vê a miséria do povo, por causa do período do exílio. E eles estão buscando arrependimento, buscando transformação. Eles sabem que viveram aquilo por causa do pecado deles mesmos. E ele diz assim no verso 5 do capítulo 9, na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas, que era um sinal exterior do quebrantamento, da humilhação. Eles rasgavam as roupas, eles jogavam cinzas na cabeça. E o texto diz, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor meu Deus e orei. Ele tinha tão clara, de forma tão clara a consciência do pecado dele e da nação, que quando ele vê tudo isso, pensa nisso tudo, ele chora, ele se lamenta e ele se ajoelha para orar, ele se ajoelha para se humilhar, ele se ajoelha para confessar os seus pecados. Uma outra situação em que pessoas se ajoelham para orar, para buscar a Deus, é desespero. Você está desesperado, você não conversa com alguém de qualquer jeito, você não tem uma conversa normal. Se você está desesperado, você pega a pessoa pelo colarinho, você sacode ela, você se ajoelha, você implora, você clama, você grita, você chora, você dá um jeito de exteriorizar o seu desespero de uma forma que a pessoa que está te ouvindo, que está conversando com você e que eventualmente pode te ajudar a resolver a sua situação, perceba quão grave a situação é. Não é verdade? Eu não estou conversando de boa aqui com o Iago, né? Tipo, pô, massa, velho, tá tudo bem contigo? Tranquilo, massa, pô, a vida tá suave, tá tranquila, amanhã eu vou jogar a semifinal do torneio de tênis. É verdade, se quiser assistir ele, Clube do Exército, 10 horas. E ele, pô, tá tranquilo, tá favorável, ganhei os jogos até aqui, tô na semifinal, se Deus quiser vou pra final, tá tudo bem, tá tranquilo, eu tô conversando com ele numa boa. Agora imagina se o Iago vem aqui hoje e fala, bicho, eu sofri um acidente, eu estava vindo para cá, bateram em mim, bateram no meu carro, eu capotei, eu estou com a perna pendurada aqui, estou sangrando, levei um tiro, estou aqui com o negócio aberto. Ele vai estar conversando comigo assim, e aí, bro, tranquilo, tá tranquilo, suave, chegou bem aqui, massa, mais um dia, né, área mais, legal. Não, ele vai estar desesperado, eu espero, né? Me ajuda, por favor, faz alguma coisa. Me socorre, eu preciso. Ele vai estar se arrastando, ele vai estar escorrendo sangue pelo chão, assim. Cena, né, dramática. Tentando dar um pouco de emoção para o momento. Ele vai estar desesperado, porque, se for com a Lud, mais ainda, né? Se for com ele, está de boa. Agora, se fizer alguma coisa com a Lud, ele vai estar mais desesperado ainda. Desespero. Isso altera a nossa postura corporal, altera a nossa expressão, altera a maneira como a gente fala, como a gente age. Mateus, no capítulo 17, versos 14 e 15, nós vemos Jesus descendo do monte com seus discípulos e ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Se você continuasse lendo a história, a gente não tem tempo hoje, se você continuasse lendo a história, você veria que esse pai é pai de um menino que está endemoniado. Os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, e esse demônio faz o que quer com essa criança, e lança no fogo, e lança na água, e é uma situação desesperadora. Que pai pode suportar ver o seu filho nessa situação? Esse homem não chegou para Jesus e falou, Jesus, se o senhor tiver tempo, assim, se a agenda estiver tranquila, né, se não tiver outro compromisso hoje, se o senhor estiver no caminho, né, não quero atrapalhar seu caminho, mas se for caminho, você puder passar lá em casa, né, tem um menino lá que precisa de uma ajuda. Não! Ele correu até onde Jesus estava. Jesus está no monte, ele está no pé do monte, ele está esperando, Jesus vai descer. Jesus está vindo, eu estou vendo, ele está chegando, ele está chegando. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é se ajoelha, ele clama, ele diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Se o Senhor não fizer alguma coisa, ele está perdido. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais vê-lo sofrer dessa forma. Desespero, necessidade, clamor, faz você mexer, alterar a sua maneira de agir, de se posicionar diante até mesmo de Deus. Você está desesperado, você chora, você grita, você busca, você se ajoelha, você faz jejum, você faz qualquer coisa. Não é verdade? Porque você está desesperado. Você precisa de uma resposta. Outra situação em que nós vemos pessoas se lançando no chão e se ajoelhando diante de Deus é quando elas precisam de um milagre. Quando elas precisam de um milagre, quando a situação é impossível, você não tem o que fazer,
a não ser pedir a Deus por um milagre. Nós vemos o apóstolo Pedro vivendo essa situação. Atos capítulo 9, verso 40. Uma menina morre. Uma menina chamada Tábita. Ela morreu. E a família está, obviamente, desesperada, e está triste, está chorando, está sofrendo. E Pedro é chamado, e os discípulos são chamados, e Pedro vai até aquele lugar, e Pedro faz algo até estranho, porque se morreu, né, a gente imagina, morreu, não tem mais o que fazer. A gente ora até morrer. Depois que morre, a gente ora pela família, né? Mas Pedro não. Movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Verso 40 de Atos capítulo 9, Pedro ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo da mulher, da menina, que tinha morrido, e disse, Tábita, levante-se. E o que aconteceu? A coisa mais esquisita, ela abriu o olho. Normal seria ficar morta, né? E ela não fez nada, ela continuou morta. Ok, normal. Agora não, ela abriu os olhos. Mas ele precisava de um milagre. E o que ele fez? Se ajoelhou e orou. Veja bem, o milagre veio porque Pedro orou ajoelhado e não em pé? Claro que não. Mas porque ele precisava do milagre, ele se ajoelhou. Entende a diferença? A postura reflete o que vai no coração. A necessidade, o desespero, o clamor, a exaltação da glória de Deus, seja o que for. Quando algo especial está diante de nós, quando nós precisamos de um mover especial de Deus, quando nós ansiamos por um mover especial de Deus, quando estamos diante de uma situação que parece impossível, alguma coisa acontece e faz a gente ter nenhuma outra opção a não ser se ajoelhar e clamar e orar. É isso que aconteceu aqui. Há mais situações. Há uma situação que eu não recomendo que você precise experimentar. De se ajoelhar. É a situação de adoração, eu chamei de adoração compulsória. O nome é difícil, é esquisito, mas é porque eu ainda tenho um passado de advogado. Mas pode chamar de outra coisa, adoração obrigatória, sei lá, não sei. O que é isso? Um dia, todo mundo vai se ajoelhar para adorar. Um dia não haverá alternativa, de fato, a não ser cair de joelhos, mas não é porque você quer cair de joelhos, porque sente que precisa cair de joelhos, é porque você não vai ter opção a não ser se ajoelhar e reconhecer. Porque a Bíblia diz, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, naquele dia, no dia em que Jesus voltar, no dia em que o seu reino for estabelecido. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso Deus, falando a respeito de Jesus, o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Imagina esse dia. Vai ser incrível. Como eu quero ver o diabo ajoelhado. Eu espero que eu possa ver. Eu espero que eu esteja bem perto. Eu quero muito ver aquele safado ajoelhado dizendo, Jesus é Senhor. Oh, quero ver demais. O cara me pentelha a vida inteira, imagina. Todo dia me enche o saco, todo dia me tenta, todo dia me acusa, todo dia tenta me derrubar. Ah, mas como eu quero ver ele ajoelhado dizendo, Jesus, Tu és o Senhor. Até ele vai se ajoelhar. Você também vai. Eu também vou. Alguns porque estarão diante do seu Deus, do seu Salvador, porque entrarão para desfrutar da sua presença para toda a eternidade. Outros, só por obrigação. Porque vão ter que reconhecer, quer queiram, quer não. Ele é Senhor, Ele tem o nome acima de todo nome. Mas eu não recomendo que seja essa a sua situação. Eu não recomendo que um dia você tenha que cair de joelho diante dEle, porque você teve que cair de joelho diante dEle. Porque Ele veio para julgar a terra e julgar as pessoas. E você foi achado na posição de ser julgado. E aí diante do seu juiz, diante do seu Senhor, diante de Deus, você teve que se ajoelhar para dizer, de fato, eu não fiz isso a minha vida inteira, eu não dobrei os meus joelhos diante dele a minha vida inteira, e hoje eu não tenho opção a não ser dobrar para dizer, eu estava errado. O problema é que dobrar os joelhos assim, nesse momento, será tarde demais. Esses que dobrarão os joelhos dessa forma, neste dia, o farão para condenação. O adorarão porque todos adorarão.
Há um jeito muito melhor de dobrar o joelho diante dele. Há um jeito muito mais prazeroso de dobrar o joelho diante dele. Também nesse mesmo dia, nós veremos uma outra cena. Não só esta cena de pessoas obrigadas, compulsoriamente ajoelhadas, para reconhecer quem ele é. Nós veremos a cena da adoração espontânea, da adoração voluntária, daqueles que querem adorá-lo ajoelhados, porque passaram a vida de joelhos nessa terra, o adorando. Então estar face a face com ele apenas reforça o desejo de novamente se ajoelhar, e de se ajoelhar para sempre, de passar a eternidade com essa postura, não só física, mas de coração prostrado. Apocalipse, no capítulo 4, verso 9. O apóstolo João tem uma visão a respeito daquele dia, do céu. Ele diz que há seres viventes, uns seres meio esquisitos, que dia e noite adoram a Jesus. E dia e noite adoram aquele que está no trono. Que incessantemente o louvam, que incessantemente o adoram. E aí veja bem o que ele diz no verso 9 do capítulo 4. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, veja bem, cada vez que esses seres vivos, que esses seres viventes dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, que é aquele que vive e reina para todo sempre, os 24 anciãos, que são outras figuras lá, que estão ao redor de Jesus no trono, o que eles fazem? Se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. E o que eles fazem mais? Como é que eles adoram? Eles se prostram, eles colocam as suas coroas, as coroas que eles receberam por causa das suas boas obras nesta vida, neste mundo. Eles tiram as suas coroas e colocam diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que os versos anteriores que nós não lemos, mas eu citei, dizem que esses seres viventes, dia e noite, incessantemente, honram, glorificam, exaltam a Deus. E aí o texto segue e diz, aí os 24 anciãos, o que eles fazem? Cada vez que os seres viventes dão glória, cada vez que eles louvam, cada vez que eles adoram, eles se ajoelham, tiram a coroa, põem diante do trono e dizem: Tu és digno, Tu és digno, Tu és santo, honra, glória, louvor a Ti, hoje, para sempre, aquele que vive eternamente. Aí eles fazem o que depois? Eles ouvem, eles começam a levantar, pega a coroa de volta, bota na cabeça. Aí o que acontece? Os seres viventes estão lá de novo. Glória, honra, louvor àquele que está no trono e vive e reina para sempre. Eles pensam: opa, é a nossa vez de novo. Tu és digno, Senhor, está aqui a coroa. Tu és digno, Senhor, e diante do teu trono eu me prostro para dizer: Tu és santo, Tu és bom, Tu és justo, Tu és maravilhoso. A Ti honra, glória, louvor, para todos sempre. A missão desses caras é dia e noite se ajoelhar. É dia e noite louvar, é dia e noite se prostrarem diante daquele que é digno de louvor, e tirarem suas coroas e depositarem aos pés dele, dizendo: Tu és digno, e eu faço isso de dia, eu faço isso de noite. E quer saber de uma coisa? Vai faltar tempo na eternidade para eu te adorar por quem tu és. Não há tempo suficiente, não há quantidade de vezes em que eu possa me ajoelhar e adorar que sejam o bastante para declarar como tu és digno, quão digno o Senhor é do meu louvor, da minha adoração, da minha gratidão, da minha exaltação a Ti. Adoração espontânea. Eles não são obrigados a fazer isso, eles com prazer, dia e noite, adoram e exaltam a Deus. Essa é a cena que a gente vai contemplar. Todos um dia vão se ajoelhar diante dele. A questão é: como você vai se ajoelhar? Por que você vai se ajoelhar? Porque você teve a visão que eles têm, de quem ele é, de quão santo, quão lindo, quão bom, quão maravilhoso, gracioso e amoroso ele é, e você se encontrou com ele enquanto esteve neste mundo, e a sua vida se tornou uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de constantemente não ter alternativas a não ser cair de joelhos e orar, e falar com ele, e se derramar na presença dele, e adorá-lo, e louvá-lo, e conhecê-lo mais e melhor. Ou simplesmente você vai se ajoelhar diante dele no final, porque todos vão ter que se ajoelhar. Quero terminar, já passei do tempo, mas eu termino aqui. Não com uma frase, não com algo necessariamente aí para você tuitar, ou uma frase de efeito para você levar, ou uma coisa para você memorizar. Só algo para você
pensar e responder para si mesmo uma pergunta. Quando foi a última vez que você caiu de joelhos diante do seu Deus? Quando foi a última vez em que, seja por desespero, seja por vergonha dos seus pecados e arrependimento, seja porque você se deparou com a glória dele de uma maneira tão extraordinária que ela encheu o ambiente e você não teve opção, seja porque a situação era meio tensa, era uma perseguição, ou você se viu ameaçado e você precisou buscá-lo de uma maneira mais intensa e mais profunda, como Daniel fez, seja para buscar um milagre, você olhou para as suas circunstâncias e disse, não tem alternativa, não tem jeito, vai dar ruim, e você precisou buscá-lo e pedir ao Deus do impossível que fizesse o impossível na sua vida, seja porque espontaneamente você quis adorar, estar diante do seu Deus, e reconhecer quem Ele é, e admirá-lo, e exaltá-lo, e honrá-lo, e glorificá-lo, e dizer a Ele quem Ele é, e o que Ele fez por você, e ser grato a isso, a Ele por isso, e dizer essas coisas para Ele, derramar seu coração na presença dEle. A gente deixa Jesus entrar na nossa vida assim também. Começa no pensamento, mas precisa descer para o joelho. Precisa descer da mente para o joelho. Precisa fazer a sua perna bambear de vez em quando, sabe? Estou diante de Deus. Estou diante do meu Pai. Eu estou diante do meu Salvador. Eu estou diante de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ressuscitou. E agora eu tenho vida nele. Agora eu fui alvo da graça dele. Agora eu fui alcançado pelo amor dele. E agora eu tenho acesso ao Pai por causa dele. E quando eu penso nessas coisas, como diz Paulo, eu não tenho alternativa a não ser cair de joelhos. As minhas pernas enfraquecem. Eu não resisto mais, a glória dele é tão palpável, é tão real, preenche tanto esse espaço, este lugar, o seu quarto quando você ora, que você não consegue mais ficar assim, Senhor, então trocando uma ideia normal, como se você estivesse diante de qualquer pessoa, diante de um brother. Ele é seu amigo sim, ele é seu pai sim, mas ele também é o Criador dos céus e da terra. Digno do seu louvor, digno da sua contrição e da sua reverência, de ser glorificado com tudo que você tem, com a sua energia, às vezes com o seu grito, às vezes com o seu choro, mas com a sua postura, com o seu corpo, mostrando o que vai no seu coração. Senhor, eu não tenho alternativa a não ser me prostrar, a não ser me lançar no chão e declarar, Tu és digno, junto com os seres viventes, junto com os anciãos, tirar coroas, tirar vaidades, tirar qualquer tipo de autossuficiência para dizer, só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és bom, só Tu és Deus.